Fala pessoal, Isaac aqui. Eu sei, essa discussão é antiga, o que não significa que a questão tenha sido esclarecida. Neste vídeo vamos investigar se os Balrogs de fato tinham asas, ou se o professor Tolkien estava utilizando somente uma metáfora. Antes de mais nada, acho importante a gente diferenciar uma coisa. Possuir asas é diferente de conseguir voar. Longe de querer comparar com um Balrog, mas o avestruz, a maior ave do planeta, por exemplo, possui asas, mas não voa. Isso acontece principalmente por ela ser muito pesada, que costuma chegar a 130 kg. Apesar disso, as asas do avestruz não são inúteis. Elas ainda possuem uma função: ajudar no equilíbrio. Então voltemos aos Balrogs. Não há dúvidas que eles não possuem a capacidade de voar. A discussão se limita somente se eles possuem ou não asas. Isso porque existem inúmeras provas que os Balrogs não voam. E isso se aplica tanto aos Balrogs do universo dos filmes quanto dos livros. No universo dos filmes, se o Balrog pudesse voar, ele não teria puxado o pé de Gandalf para levá-lo junto ao abismo. Ele simplesmente teria voltado voando. De forma nenhuma que o Balrog iria preferir cair na água do que sair voando, não é verdade? Já no universo dos livros, também temos provas de que os Balrogs não voam. Além do Balrog de Gandalf, o elfo chamado Glorfindel derruba um Balrog num precipício. E mais uma vez o Balrog cai, puxa Glorfindel pelo cabelo e ambos morrem. Novamente, se ele pudesse voar, ele sairia voando. Mas talvez a maior prova esteja na queda de Gondolin, onde é dito que os Balrogs pegavam carona nas costas de dragões. Não faria muito sentido eles pegarem carona se eles pudessem voar. Mas se já está claro que os Balrogs não possuíam a habilidade de voar, isso significa que eles não possuíam asas? Não necessariamente. Assim como as asas de um avestruz possuem uma função diferente de voar, talvez a finalidade das asas de um Balrog fosse outra, a de intimidar. Não é raro no mundo animal que alguns deles aumente seu tamanho momentaneamente para intimidar seu oponente. Provavelmente o animal mais famoso a fazer isso é o peixe baiacu. Ele mais do que dobra de tamanho quando se sente ameaçado. E muitas vezes o outro animal foge somente pelo medo. Isso seria extremamente útil para um ser essencialmente de terror como é um Balrog. O próprio nome do Senhor dos Balrogs, chamado Gothmog, significa aquele que inspira terror. Portanto, mesmo que não lhe garantisse a habilidade de voar, duas asas enormes fariam com certeza um Balrog parecer bem maior do que ele já era, e portanto não seriam inúteis. Aliás, nos livros, quando é dito que o Balrog de Moria abre suas asas perante Gandalf, é justamente na intenção de intimidá-lo. Aspas para a Sociedade do Anel. O Balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do arco, apoiando-se no cajado com a mão esquerda. O inimigo parou, encarando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Percebem que a intenção é claramente intimidar? Mas outra coisa que chama a atenção é que o professor diz o seguinte: o inimigo parou, encarando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Nessa parte, como duas grandes asas, soa bastante como uma metáfora, como se fossem asas, mas que não eram. Mas vamos terminar de ler essa parte. O fogo do Balrog pareceu se extinguir, mas a escuridão aumentou. Avançou devagar para a ponte e de repente saltou a uma enorme altura, e suas asas se abriram de parede a parede, mas ainda se podia ver Gandalf brilhando na escuridão. Aqui complica um pouco. Como você abriria de parede a parede asas que não existem de verdade? Mas tudo bem, temos três possíveis cenários então. Primeiro cenário: os Balrogs não possuíam asas de nenhum tipo, era somente a escuridão atrás deles se parecendo com duas asas. Segundo cenário: os Balrogs possuem asas físicas, funcionais e podem voar. Terceiro cenário: os Balrogs possuíam duas asas não funcionais, feitas de escuridão, que somente serviam para intimidar. Existem algumas artes, como as que vocês estão vendo na tela, que retrata como seria um Balrog com essas asas feitas de escuridão, que serviriam somente para intimidar. Eu particularmente acredito nessa terceira hipótese, a de que os Balrogs não possuíam asas físicas, mas moldavam asas não funcionais, feitas da própria escuridão. Tudo isso para parecerem maiores e mais intimidantes. Eu cheguei a essa conclusão porque os Balrogs nos livros não eram tão grandes. Então, essas duas asas enormes certamente o fariam parecer bem maiores do que eles realmente eram. Aspas para a Sociedade do Anel novamente. Não se podia ver bem sua forma. Era como uma grande sombra, no meio da qual havia uma forma escura.
talvez humanoide, mas maior. Poder e terror pareciam estar nela e ao seu redor. Ao meu ver, o Balrog conseguia moldar esse poder e terror que estavam nele e ao redor dele para formar essas duas asas aterrorizantes. E por isso o professor fala: a sombra à sua volta se espalhou como duas grandes asas. Isso também seria uma referência ao fato de que um Balrog é um anjo caído neste universo. Nada melhor do que duas asas escuras para sinalizar isso. Mas qual a sua interpretação disso? Eles possuíam asas físicas? Eles conjuravam asas de escuridão momentaneamente? Deixe-me saber nos comentários. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.